O tema da série de mensagens que estamos desenvolvendo neste mês é Somente Cristo, nossa fé e esperança. O texto da palavra de Deus que lemos há pouco nos fala sobre um milagre. Um leproso foi curado por Jesus de forma imediata. E a primeira pergunta provocativa do texto para todos nós é a seguinte: você acredita em milagre? Você acredita que milagres possam acontecer? O coro acabou de cantar o hino intitulado Creio em Milagres. Milagre sempre chamou e continua chamando a atenção de muitas pessoas, até porque a definição que temos, a compreensão básica de milagre é de algo extraordinário, algo que foge da lógica e da compreensão humana, foge da ordem natural das coisas acontecerem. Milagre é algo que acontece e que não conseguimos explicar de forma racional. Não é comum, mas volta e meia escutamos alguém falando ou dando testemunho de um milagre que aconteceu consigo mesma, com alguém da família ou alguém conhecido. Diante de um testemunho assim, praticamente 3 reações são possíveis. A primeira, acreditar. Acreditar que de fato o milagre aconteceu. A segunda reação pode ser de incredulidade. Isto não aconteceu, deve ter alguma explicação, que nós não sabemos qual, mas deve ter uma explicação pelo fato ocorrido. E a terceira reação, diante de um testemunho dado de um milagre acontecido, pode ser da dúvida, da desconfiança. Será que é milagre mesmo? Será que é milagre mesmo? Muitas pessoas correm atrás de milagres em nossos dias. Na maioria das sociedades ao longo da história, sempre estiveram presentes os curandeiros, os milagreiros, pessoas que prometiam a cura de enfermidades ou a resolução de um grave problema de forma rápida, instantânea e imediata. Não é difícil encontrar alguns anúncios nesse sentido em postes da nossa cidade. Já li várias, e uma em especial me chamou a atenção. Eu li o seguinte: transformo água em cerveja. Eu falei, esse deve estar com a fila comprida, né? Infelizmente, muitas igrejas em nossos dias se tornaram grandes centros de propagação de milagres. Não são poucos os líderes religiosos que prometem milagres. Basta comparecer no lugar, no dia, na hora marcada para que o milagre aconteça. E estes líderes religiosos, além de reduzirem o Evangelho de Cristo Jesus ao milagre, cobram, ensinam receitas, elaboram campanhas e vendem objetos que auxiliarão para que o milagre de fato aconteça. E se acontece, o líder é consagrado e a propaganda é feita. Se não acontece, é falta de fé da pessoa ou algum pecado não resolvido em sua vida. Voltando ao texto bíblico, Jesus de fato realizou um milagre. Aliás, o ministério de Jesus foi marcado por diversas curas milagrosas. Ele fez
cegos enxergarem, coxos andarem, ele ressuscitou pessoas, expulsou demônios, curou leprosos, sendo este o caso do homem que se aproxima dele naquela ocasião, conforme o texto que nós lemos. Jesus, assim que desceu do monte, conforme o Evangelho de Mateus, depois de um belíssimo sermão, que deixou os discípulos e as multidões maravilhadas por aquilo que ele falou e ensinou, eis que um leproso se aproximou dele. A lepra era a pior enfermidade que uma pessoa poderia ter nos tempos de Jesus. Ela caracterizava a impureza. Por isso, na linguagem do texto, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus responde para aquele homem: quero, fica limpo. A lepra era a manifestação, a caracterização da impureza. Também a lepra provocava discriminação social, impedimento de qualquer prática religiosa naqueles dias e também impedimento da vida social de forma tranquila e saudável como deve ser. A lepra estampava o pecado e a maldição divina no próprio corpo da pessoa. Ela causava rejeição em todos os sentidos e causava também muito sofrimento em todos os sentidos, físicos, emocionais e também no campo da espiritualidade. Mas o que chama nossa atenção no texto lido é a atitude, são as palavras, como o leproso se comportou ao se aproximar de Jesus. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, diz o texto, ele adora. Eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, adorou, versículo 2. Com a sua atitude, vemos que este homem não foi interesseiro e nem egoísta. Não foi interesseiro no sentido de colocar a sua maior vontade, a sua maior necessidade acima da adoração que é devida a Jesus. Ele não foi egoísta no sentido de pensar somente em si, naquele momento, no seu bem, naquilo que mais traria felicidade, alegria, satisfação, naquilo que Jesus poderia fazer por ele. A sua primeira atitude ao se aproximar de Jesus, adoração. A adoração que é devida, que cabe tão somente a Jesus. Em segundo lugar, na sua adoração, o leproso diz: Senhor, Senhor. Esta foi a primeira palavra dita por ele a Jesus. O leproso é alguém que reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece a divindade de Jesus, pois somente Deus é Senhor. E ao chamar Jesus de Senhor, o leproso reconhece a divindade, a presença divina naquele que estava diante de si. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus é o Messias que foi prometido e que chegou e que estava presente, que se fez homem. Ele reconhece que Jesus é o Verbo encarnado, como lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no início deste culto. Ele reconhece que Jesus é o enviado da parte de Deus para trazer cura, para trazer salvação, para nos trazer paz, justiça e alegria. Em terceiro lugar, o leproso mostra submissão à vontade de Jesus. Depois de ter adorado, chamado Jesus de Senhor, ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, se esta for a sua vontade, se assim Deus permitir, se for para a glória de Deus,
a cura desta terrível enfermidade pode ser realizada na minha vida. Foram estas as palavras, aquilo que revela o sentimento daquele homem tomado pela terrível enfermidade. Estas palavras e este comportamento do leproso nos leva a refletir qual tem sido ou como tem sido o nosso comportamento diante de Jesus. Como agimos? O que dizemos? Quais as nossas prioridades quando abrimos a boca para falar com Jesus? Adoração? Reconhecimento do seu senhorio? Pedir e ser submisso à vontade dele? O final desta história não poderia ser melhor para o leproso. Jesus, vendo tudo aquilo, escutando as palavras que chegavam até ele, vendo o comportamento do leproso, sensibilizado, estende a sua mão e diz: quero, fica limpo. E no terceiro versículo nós lemos que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E Jesus o orienta, versículo 4, olha, não digas a ninguém, não precisa ficar falando para todo mundo, não precisa tocar trombetas para as pessoas sobre o que aconteceu, seja discreto, não precisa se aparecer, mas vai, mostra-te ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou, o cumprimento da lei, a lei da purificação, para servir de testemunho ao povo. Diante de um assunto tão desafiador, polêmico, muitas vezes, e importante para todos nós, importante sim, porque quando a coisa aperta, quando fica difícil, quando nos vemos em apuros, queremos que o milagre aconteça em nossa vida ou na vida das pessoas que amamos. E diante deste assunto, então, é muito importante atentarmos para o lugar, para os propósitos, para a finalidade dos milagres e das curas realizadas por Jesus. Isto não só para conhecermos, mas também para vivermos na perspectiva da vontade de Deus em relação ao milagre. Em primeiro lugar, tanto os milagres como as curas milagrosas que Jesus realizou não tinham fim em si mesmos. Não era o milagre pelo milagre, a cura pela cura, tão somente a satisfação da vontade da pessoa que assim desejava este feito de Deus. Jesus também nunca quis ser reconhecido, ser popular, ganhar notoriedade, nem queria que as pessoas, as multidões, o seguissem por causa dos milagres, das curas que ele realizava. O milagre não é o centro do ministério de Jesus, não é o objetivo principal da sua vinda ao mundo, não é a coisa mais importante da sua missão. Em segundo lugar, os milagres, as curas e as maravilhas que Jesus realizou são para mostrar que Ele é o Messias prometido, Ele é o Deus encarnado, Jesus é o enviado, o ungido de Deus, é o Verbo encarnado, é aquele que veio para reconciliar o ser humano consigo mesmo, com o próximo e com Deus, que veio para trazer a paz que o mundo não pode dar, aquele que veio para perdoar pecados e dar descanso a alma cansada, aquele que veio para dar esperança e conceder a salvação pela graça do nosso Deus. As pessoas que andavam próximas
a Jesus, que escutavam tudo o que Jesus dizia, que viam tudo o que ele fazia, os milagres, as curas, tinham o sentimento e chegavam à conclusão: um ser humano assim só pode ser Deus mesmo. Um ser humano assim só pode ser Deus mesmo. Neste sentido, é que Cristo, somente Cristo, é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Em terceiro lugar, os milagres, as curas e as maravilhas que Jesus realizou são sinais, sinais do reino de Deus que está entre nós. Milagres, curas e maravilhas realizadas por Jesus são sinais de que o reino de Deus já chegou, está entre nós, está presente. Em Jesus, o reino de Deus já pode ser visto, já pode ser experimentado, já pode ser vivido. Sinais apontam para algo maior e algo mais importante do que eles são em si mesmos. Sinais são os meios para reconhecermos o poder de Deus, a vontade de Deus e aquilo que Deus realiza e realizará em nós. O sinal não é mais importante do que aquilo para o qual ele aponta, para o qual ele sinaliza, para o qual ele indica, para o qual ele tem como objetivo que nós vejamos, que nós reconheçamos. Os milagres e as curas que Jesus realizou servem para nos mostrar que o reino de Deus, pelo poder de Deus, no senhorio de Cristo, no reino de Deus, a enfermidade, a dor, o sofrimento e até mesmo a morte não são mais fortes. No reino de Deus não há choro, não há tristeza. Pelo contrário, no reino de Deus prevalece a alegria, o conforto, a paz e a vida em sua plenitude. Como aprendemos com Jesus e sabemos muito bem, o reino de Deus não chegou na sua totalidade. Por isso nós temos situações na vida de dor, de choro, de perda, de dificuldade, porque o reino de Deus não chegou na sua plenitude de forma total. Por enquanto, o que nós temos são os sinais do reino. Ele já se faz presente. Ainda sofremos, ficamos doentes, choramos, mas a promessa que temos de Deus, que fundamenta a nossa fé e a nossa esperança, é a de que o reino de Deus, que já está presente, que nós já percebemos, experimentamos por aquilo que acontece, chegará em sua plenitude. Aí sim, viveremos e desfrutaremos daquilo que chamamos de vida eterna, da vida na glória, na casa do Pai. O que cabe a nós, irmãos e irmãs? O leproso do texto bíblico nos ensina muito bem. Primeiro, a prioridade da adoração a Jesus. Segundo, reconhecer o senhorio de Jesus sobre todas as coisas, sobre toda a nossa vida, sobre todas as situações que nós enfrentamos de dificuldade, de dor, de luto. Em terceiro lugar, nós aprendemos com o leproso que o reino de Deus já chegou, está presente entre nós. Vemos e temos o privilégio de experimentar sinais, coisas surpreendentes, aquilo que resulta na paz em nosso coração, na certeza da presença de Deus conosco a nos sustentar. E temos também a fé e a esperança de que o reino de Deus chegará em sua plenitude. Que Deus assim nos abençoe.